Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. 1000 vídeos. 1000 vídeos disponíveis aqui para vocês. Maratone, mas maratone com metodologia, gente. Faça a linha do tempo, dos mais antigos, de julho de 2020 para cá. Que os vídeos se conversam, eles conversam entre si. Há conteúdos do vídeo, sei lá, 250 que faz referência ao que foi dito no vídeo 190, entendeu? Então há uma continuidade. Então por isso é legal, interessante, inteligente fazer a linha temporal, né? E assistindo os vídeos em ordem cronológica. Faça isso. Você vai ver que tem um sentido nessa metodologia. Por falar em método, para estudar precisamos ter método. Vejo de vez em quando algumas pessoas aqui no canal dizer: eu acho o vídeo meio baixo porque eu ouço dirigindo, eu ouço caminhando, eu ouço na academia. Olha, legal que você faça tudo isso para aproveitar esses momentos e ouvir as coisas, e buscar informações, conteúdos. Mas vou fazer uma observação para você refletir. Estudar, adquirir conhecimento, requer condições apropriadas para que o estudo lhe traga o maior benefício possível. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, vou estudar alguma coisa, eu procuro um ambiente tranquilo, não pode ser um lugar que o som está alto, que a televisão está alta. Eu vou procurar um ambiente tranquilo da casa, né? Se necessário, ponha um fone de ouvido para controlar o volume e o entendimento do que eu estou escutando, não haver interferências, e vou tomar nota das coisas que me saltam aos olhos, que por acaso façam mais sentido para mim. Tem um caderno de notas e vou tomando notas. Então é assim que eu faço, eu procuro um ambiente adequado, me concentro, vou fazer o estudo de determinado conteúdo, seja ele audiovisual, seja ele de leitura, né? E estarei sempre tomando nota das coisas que eu julgo que são mais importantes, que eu quero rever aquilo novamente, né? É assim que eu faço. E desse modo eu vejo que usando este método, as coisas eu consigo reter as informações, os conteúdos, e me ajuda a melhor refletir sobre o que foi dito, o que foi demonstrado. Sugiro que você comece a organizar o seu método de estudo. Esse é o meu, funciona comigo. Experimente, de repente vai funcionar com você também. Mas é importante ter um método. Eu tenho um amigo que mora no México, em Cancún, é conhecido como Miguelito, e ele diz sempre isso: há que se ter sempre mucho método. Las cosas exigem método. Então é assim, nós temos que ter um método de estudo, e é preciso fazer isso de uma forma cotidiana, de uma forma disciplinada, para poder extrair o máximo dos nossos conhecimentos. Muito bem, neste vídeo de hoje vamos falar sobre diversos assuntos, vai ser uma colcha de retalhos, mas todos se conectando e tendo muito sentido. Vamos fazer uma live agora, no dia 10 de janeiro, sobre o agronegócio. Você é meu convidado, segunda-feira às 19 horas, vamos fazer essa live com o Márcio Portocarreiro. Vocês vão gostar dessa live. O Márcio Portocarreiro é produtor rural, especialista na área de agronegócios, esteve como superintendente do Ministério da Pecuária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, na gestão do ministro Roberto Rodrigues, considerado o melhor ministro da Agricultura que o Brasil já teve, e vai falar sobre cooperativismo e vai falar sobre o setor que hoje ele está muito inserido, que é o setor de algodão, que é um case excepcional, que mostra aí muita coisa sobre robótica, tecnologia, agricultura de precisão, rastreabilidade, comércio exterior, moda, né? Olha, é um case excepcional. Ele vai falar sobre o agronegócio como um todo, mas vai tirar muito isso para mostrar para vocês por que nós somos tão considerados como excelência no agronegócio brasileiro. Não é por acaso.
é resultante de muito trabalho, de muito investimento e é coisa de gente grande. Vocês vão ficar impressionados com alguns preços, por exemplo, de alguns equipamentos. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas é isso. O agronegócio brasileiro é excepcional. A gente vai conversar muito sobre isso e vai ser bem bacana essa live. E aí, para falar, já para criar um preparo para essa live, né, eu queria aqui compartilhar com vocês algumas notícias desse início de ano. O agronegócio brasileiro ele deve ser, mais uma vez, o motor da economia em 2022. Já há alguns anos, o agronegócio brasileiro carrega o país nas costas. Carrega o país nas costas. E, mais uma vez, ele deverá ser o motor da economia. O agronegócio e os setores correlatos, como a indústria de tratores, equipamentos, serviços agropecuários, exportações de matéria-primas agropecuárias, serão praticamente os principais vetores, os principais motores que vão estar ligados, puxando a economia brasileira em 2022. É consenso entre os economistas que o avanço da cadeia da agricultura e da pecuária projeta um crescimento do PIB entre 3,5% e 5%. Isso é o PIB do setor agropecuário. Por enquanto, o mercado espera, para o Brasil como um todo, um aumento de PIB, segundo o relatório Focus do Banco Central Brasileiro, de 0,5%, que é um negócio medíocre. Eu não acredito que seja assim, mas é o que está apontando todas as métricas do Boletim Focus do Banco Central, né? Então, a previsão de aumento de PIB 0,5%. Eu acredito que vai ser mais. Eu tenho uma expectativa que o PIB possa crescer pelo menos entre 1% e 1,5%. Mas o Banco Central, por enquanto, está cravando em alta do PIB em 0,5%, que é um resultado ridículo, medíocre, em se tratando de um país que está tentando sair de uma crise. É algo assim desapontador. Desapontador. Se isso se materializar, será muito ruim para o Brasil. Mas eu acho que há muito pessimismo. Acho que há muito pessimismo. No setor do agronegócio, predomina o otimismo, né? Crescimento projetado do PIB do agronegócio entre 3,5% e 5%. Já pensou se o Brasil todo crescesse nessa batida? Que maravilha! Seria realmente notável, né? Existem, portanto, dois mundos nesse momento na economia. 30% de segmentos devem crescer acima do PIB e o restante será de contração, disse a Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro da Fundação Getúlio Vargas. A economista projeta o avanço para o PIB ano que vem, ou esse ano, de 0,7%. 0,7%. Deste resultado, as atividades sensíveis a eventuais apertos de política monetária para segurar a inflação, obviamente aí é o comércio, a indústria, os serviços, o consumo das famílias, o PIB cíclico, que representa aí 65% do total, deverá estar recuando 0,6%. Para o restante, que inclui o agronegócio, a indústria extrativa, aluguéis e administração pública, é esperado um crescimento médio de 1,3%. O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, acredita que o PIB ficará estagnado em 2022, por conta de uma inflação de mais de 10% em 2021 e da alta dos juros. Já o professor de economia do INSPER, Otto Nogami, ele tem no radar um recuo de 0,2% para o PIB nesse ano e acredita que a queda poderia ser mais acentuada se não tivesse a contribuição do agronegócio. Essa diferença entre realidade difícil de vários setores e velocidade do agronegócio é refletida na atividade do agricultor e agrônomo Fred Franzen, de 35 anos. Ele cultiva cerca de 200 hectares de soja na safra de verão e a mesma área com milho na safrinha, em São Paulo, na cidade de Palmital, na divisa com o Paraná. Ele não para de investir,
2018 comprou um trator novo, no ano seguinte uma plantadeira, em 2020 trocou a colhedora por outra mais nova, comprou um trator zero. Nessa safra que será colhida no fim de fevereiro, Frentzen ampliou os investimentos em 15%, em comparação com o ano anterior. A saca de soja de 60 quilos sai por R$ 161. O preço nunca esteve nesse nível, acima de R$ 150 é a primeira vez. A história se repete com outro agricultor, o agrônomo Luiz Antônio Reis, de 62 anos, que cultiva 121 hectares em Bela Vista do Paraíso, norte do Paraná. Em 2021, ele investiu mais em tecnologia, gastou 10% a mais do que no ano anterior. É um processo contínuo, a agricultura é isso. Estamos procurando sementes de maior potencial, adubo com mais qualidade, com micronutrientes, formulações melhores. Estamos sempre buscando pelo que existe de melhor, pela excelência, pela inovação. No entanto, até mesmo no cenário positivo, para o agronegócio há espaço para incertezas. Para esta safra, o risco climático ronda algumas regiões. Frentzen disse que depois do frio em novembro, o clima se normalizou na região, mas as lavouras do Paraná enfrentam problemas com a seca. Estou preocupado com o clima, disse ele. Reis, do Paraná, conta que teve chuva pesada na época do plantio, seguida por um longo período de seca. Nos últimos dias melhorou para mim, ponderando que as chuvas foram muito localizadas e que, de um modo geral, o norte do Paraná está sofrendo bastante com a seca. O produtor acredita que talvez não consiga recuperar o estrago provocado pela falta de chuva, mas se o clima regularizar, as perdas podem cessar. Se o tempo ajudar, repito, o desempenho da safra anterior, que não será a melhor, porém será uma safra boa. Então, notícias do agronegócio brasileiro, será o tema de nossa live no dia 10, com o Márcio Porto Carreiro, 10 de janeiro, às 19 horas. Mas aqui também fica essa questão, né, a questão climática, né, o quanto o clima pode afetar o agronegócio brasileiro, né, essas mudanças climáticas, chuvas, secas, né, climas extremos, fenômenos extremos, tudo isso pode prejudicar mais a situação do setor que carrega o Brasil nas costas. Então, quando muitos acham que há exagero com relação às questões ambientais, eu julgo essas pessoas absolutamente ignorantes, próximas do ponto de se tornarem imbecis, porque o Brasil há anos cresce carregado nas costas pelo agronegócio. Se este agronegócio for afetado por mudanças extremas do clima, aí o Brasil afunda de vez no seu desastre. Então, é preciso ter espírito de abertura, é preciso querer fazer mais do que o ó com copo, porque tem muita gente que não consegue fazer o ó com copo. É preciso aprender coisas sérias, coisas importantes, buscar conhecimento em locais sérios. É preciso ter capacidade de raciocínio. Muita gente está abrindo mão da capacidade de raciocínio, está se imbecilizando. E isso é triste. Uma pessoa vira um zumbi. Não consegue juntar lé com cré. É uma anomalia. As pessoas precisam sair desse processo degenerativo mental. Precisa ser mais inteligente, procurar informações, conteúdos de qualidade em ambientes saudáveis, ambientes inteligentes, para fazer sua contextualização e entender o que é realmente importante, o que é que não é, né? É isso. E é preocupante essas questões climáticas. Agora, no final do ano, as chuvas castigaram o sul da Bahia como não se via há muitas décadas, né? Então, são eventos extremos que estão acontecendo. E isso machuca e isso destrói nosso maior segmento, que é o agronegócio, a agropecuária brasileira, que é um centro de excelência, um centro de redução, um centro de geração de empregos. Quer ver?
O agro tem recuperação mais veloz do emprego e atrai jovens qualificados. Aquela ideia de que, não, o agronegócio usa mão de obra quase ignorante, né, escrava, o cara não sabe fazer nada. Negativo, hoje é tudo à base de computador, máquinas sofisticadas. Você precisa de gente com cérebro, gente que seja capaz de raciocinar. Não pode ser analfabeto funcional. Mudou. O agronegócio brasileiro está mudando de forma acelerada. Filho de produtores de soja, Murilo Ricardo, 32 anos, não se imagina mais morando longe do campo. Ele saiu da pequena Anaurilândia, a 368 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, terra do nosso convidado, Márcio Porto Carreiro, ele é de lá, para estudar agronomia. Voltou para o interior para ajudar a cuidar da própria família. As melhores oportunidades de trabalho para mim estão aqui. E os avanços tecnológicos pesaram na decisão de voltar. Em pouco tempo, já consegui implementar na propriedade parte do que aprendi na cidade e estudando no exterior. Agora usamos tecnologia de ponta para fazer medições. Não me imagino longe do campo. Os dados que o IBGE divulgou recentemente é de que as atividades ligadas ao campo já superaram o nível de emprego do pré-pandemia. Levando em consideração as vagas formais e informais. Já estamos com dados de empregabilidade acima de 2019. Esses trabalhadores destacam-se por alta qualificação. No terceiro trimestre de 2021, a população ocupada na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura chegou a 9 milhões. Isso representa um avanço de 574 mil postos frente ao terceiro TRI de 2019, antes da crise. 574 mil vagas a mais do que o terceiro trimestre de 2019, que foi antes da crise sanitária. Em termos percentuais, o crescimento no período foi de 6,8%. É o maior na lista de 10 atividades analisadas pelo IBGE. Os dados integram a PNAD contínua, que é aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios. Fora as atividades relacionadas ao campo, apenas o setor de construção e o ramo da informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas tiveram aumento de população ocupada no mesmo período. As altas foram de 2,5% e 2,9% respectivamente, resultados inferiores aos registrados no campo. Além de liderar o ritmo de geração de empregos, o agronegócio também está ficando mais jovem e mais escolarizado. O total de trabalhadores rurais com até 29 anos é o mais alto desde 2015. No terceiro TRI de 21, eles eram 2,2 milhões de pessoas. Em número de trabalhadores, o grupo ainda é menor do que o das demais faixas etárias, mas foi o que mais cresceu na comparação com antes da pandemia, um aumento de 16%. Apesar de ainda serem minoria, os trabalhadores rurais com ensino superior incompleto ou mais dobraram nos últimos 9 anos em patamar recorde. Então, os com ensino superior incompleto ou mais dobraram nos últimos 9 anos em patamar recorde. Eles eram 190 mil no terceiro TRI de 2012 e no mesmo período de 21 eles já são 390 mil. Em busca de qualidade de vida e redução de despesas, o veterinário Tomás Coelho, 31 anos, trocou o Rio de Janeiro pela mineira Palmópolis, de menos de 7 mil habitantes. Eu tinha um emprego no Rio, mas estava insatisfeito com a rotina da cidade. Prestei um concurso e hoje atuo em uma fazenda de Minas. Ele também avalia que muitos jovens de maior formação acabam se mudando para o interior para fugir da violência e dos problemas da grande cidade, e que a pandemia acabou reforçando esse movimento. O pesquisador Felipe Serigati, do Centro de Estudos da FGV Agro, avalia que as criações de vaga no campo refletem um conjunto de fatores. Um dos principais é o fato de atividades da agricultura e pecuária não terem parado de operar durante a pandemia. Além disso, a demanda por alimentos ficou aquecida durante a crise sanitária.
incentivando mais contratações de trabalho no campo. Em 2021, o Brasil teve secas e geadas e com isso houve quebra de safra, mas o investimento já estava feito, a mão de obra já havia sido contratada. A pesquisadora Nicole Renaud, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, tem opinião semelhante. Segundo ela, a demanda aquecida e os preços em alta por produtos de agropecuária colaboraram para o aumento da população ocupada na pandemia. Os preços altos, que são o principal elemento da conjuntura, favorecem o emprego. O avanço superou o que era necessário para a recuperação. É importante observar que o campo é um dos setores que mais perderam mão de obra ao longo da história, por causa do processo de mecanização. As novas gerações de trabalhadores rurais terão de ser mais treinadas para essa realidade. Então temos aí um novo ambiente rural, muito marcado pelo uso da tecnologia, exigindo conhecimento de ponta e por isso sendo atrativo para muitas pessoas. Por isso, nosso agronegócio se destaca e cresce cada vez mais. E aí, eu queria dizer assim também para vocês, as startups estão olhando muito para o setor do agronegócio. O 5G está olhando muito para o setor do agronegócio. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, quando houve o leilão do 5G, ele destacou: o agronegócio brasileiro sofrerá uma outra grande revolução a partir do leilão do 5G, porque vai garantir conectividade em ambientes rurais com qualidade, com baixa latência. Estaremos vendo a fibra ótica chegando ao campo, a propriedades rurais. E isso vai fazer com que um agronegócio que já é muito desenvolvido se desenvolva ainda mais. Toda essa inovação, toda essa tecnologia, tudo isso depende da fibra ótica. Por isso que eu sempre digo que tudo isso é vital. Certo? Então a gente vê aí a Oi inserida nesse contexto também do agronegócio. Já existem empresas de tecnologia focadas em desenvolvimento de produtos apenas para o agronegócio. Existe empresa de fibra ótica tentando se tornar especializada apenas para atender o agronegócio brasileiro. Então é preciso estar atento a este movimento. A demanda está aí. Existem cidades que estão crescendo por conta da agropecuária. Belíssimos exemplos em todo o país. E tudo isso também fruto de algo que a gente vai conversar na nossa live, que é muito interessante de observar, que foi um grande movimento dos gaúchos. Os gaúchos começaram a desbravar o Brasil. Não sei se você conhece a cultura gaúcha, mas é um povo muito trabalhador. Muito trabalhador. E traz aí a origem alemã, né? A origem italiana, e muito vocacionado à agricultura, ao cooperativismo. E isso explica também a ascensão do agronegócio brasileiro. Porque os gaúchos fizeram um grande, vamos dizer assim, um grande fluxo migratório. Saíram desbravando o Brasil em busca de terras. E foram onde poucos queriam ir. O oeste da Bahia, eles desbravaram, era um grande vazio. Aquela região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, era um grande vazio. Eles transformaram aquilo num celeiro de riqueza. 30 anos atrás, ou mais. Né? Quem for aí dessas regiões, gaúchos, ligados à agricultura, por favor, se manifestem aqui, deem o depoimento de vocês. Acho que vai enriquecer mais ainda essa nossa conversa e estejam todos convidados para a nossa live com o Márcio Porto Carreiro na segunda-feira, dia 10, porque ele vai falar também sobre isso. Né? Então, vamos refletir sobre isso. A tecnologia vai ser vital para o agronegócio, a fibra ótica é vital para o agronegócio, né? Há um mundo aí em transformação, startups voltadas para facilitar a vida deste homem do campo, a comunicação deste homem do campo. E a Oi está dentro desse processo aí, de fibra, de tecnologia,
né? Falei recentemente de uma startup que a Embraer criou do zero, para desenvolver o seu projeto de veículos voadores, os eVTOLs. Hoje, veja, a startup foi criada agora. Acho que, se não me falha a memória, não tem nenhum ano que foi criada. Ela já vale mais do que a própria Embraer. A Embraer está avaliada em 2,6 bilhões e a IVE em 2,9 bi. Já vale mais do que a Embraer. Então veja o poder das startups. É algo que surge do zero e que de repente pode virar um gigante. E a Oi está com seu programa de aceleração de startups, o 8, no Rio de Janeiro, que poderão sair pequenos gigantes desse 8. Fiquemos atentos, porque coisas assim mudam a vida de uma empresa. Os analistas, há pouco tempo, estavam dizendo que a Embraer poderia falir, poderia fechar as portas depois que a Boeing desistiu de comprá-la. E aí a Embraer se reinventou, usando inovação, tecnologia, identificando oportunidades, criou uma empresa voltada para um nicho que tinha demanda, carros voadores. E aí a vida da empresa muda. Percebem? Isso é muito importante, entender o poder de transformação que as empresas têm. Vamos continuar falando sobre isso. Vamos continuar no dia de hoje falando sobre outros temas e falando sobre Oi, correlacionando-os com Oi. É uma forma da gente também perceber a posição estratégica da empresa e onde ela pode chegar. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.